Olá, amigos. Salve Maria e viva Cristo Rei. Então, estamos de volta para seguir com o nosso estudo aí da catequese, do catecismo da Igreja Católica, da Sagrada Escritura e continuar essa caminhada. Então, até agora a gente viu aí a criação, a queda do homem, né, o homem que aceitou a proposta de Satanás de ser como Deus, né, e depois nós vimos Caim, que matou Abel, né, por inveja. Então, as obras de Caim não eram tão boas quanto as obras de Abel. E Deus Pai não aceitou, né, o sacrifício oferecido por Caim. E isso gerou uma inveja. Vimos aí Abraão e vimos que Deus faz uma aliança. Perdão. Noé. Vimos que Noé, né, recebe uma aliança com Deus, né? Deus faz uma aliança com Noé e essa aliança ela alcança todos os povos até hoje. Todos os povos são alcançados por essa aliança noástica, ou seja, a aliança de Noé com Deus. Então, aqueles povos que nunca receberam uma educação cristã, né, lá na Mongólia, povos indígenas, né? Geralmente o pessoal pergunta: e quem nunca conheceu a verdade, Jesus Cristo, vai para o inferno? Não, ele é salvo por essa aliança noástica. Então Noé faz uma aliança com Deus Pai. E aí eu terminei a última aula dizendo que Abraão, a terra foi amaldiçoada e é através de Abraão que a graça, né, ela entra na terra. A graça de Deus entra na terra por Abraão. E nós somos todos filhos de Abraão. Então vamos pedir aí, né, que Abraão, na presença de nosso Deus Pai, olhe por nós e que conduza essas reflexões de hoje, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o nosso Pai Abraão nos abençoe e nos guarde e nos conduza até a vida eterna. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, iniciando agora, vamos ver o que traz a Sagrada Escritura. Você vai procurar aí o capítulo 12 do Gênesis, tá bom? O livro do Gênesis, capítulo 12. Vai estar aqui. Então, nós temos aqui no capítulo 12 do Gênesis, né? Deus já havia escolhido Abraão, ou Abrão, para que seja aí o pai da fé, não é? Para que Deus estabelecesse o seu povo através dele. Então nós temos aqui, o Senhor disse a Abrão: deixa tua terra, tua família e a casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrar. Tá aqui. Vai para a terra que eu te mostrar. Aqui você observa o seguinte, o movimento de fé de Abrão. Porque assim, não havia uma revelação, não havia um Deus revelado ainda. O que havia era um politeísmo, né? Cada um tinha seu Deus, cada um estabelecia seu Deus e havia uma idolatria, ou seja, a idolatria é aquele movimento onde eu moldo um Deus para mim, né? E Deus Pai se revela a Abraão e diz a ele: deixa a tua família e sai. Aqui há um exemplo de fé, porque ele atende esse pedido. Quantas vezes Deus nos fala para fazer alguma coisa e a gente não faz, a gente é teimoso, né? A gente não consegue fazer o que Deus manda. Farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos. Abençoarei aqueles que te abençoarem,
e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas entre ti. Então veja só, o Brasil é um país cristão e, de certa forma, hoje, né, o nosso governo ele é inimigo do povo de Abraão, do governo de Israel, né? Então, assim, nós temos um governo que amaldiçoa a descendência de Abraão. Então, abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então, assim, por escolha, nós escolhemos aqui, como é que eu posso dizer? A gente contrariou um preceito bíblico muito importante. Então, é possível que a gente sofra problemas, porque o povo hebreu, o povo abraâmico, né? Ou seja, o povo de Israel, é um povo sagrado, que não pode ser amaldiçoado, a gente não pode agir contra eles. Então, nós temos uma situação muito complicada. Abraão partiu com o Senhor que tinha dito, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando partiu para Harã. Tomou Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, assim como todos os bens que possuíram e escravos que tinham adquirido em Harã, e partiram para a terra de Canaã. Abraão atravessou a terra de Siquém até o carvalho de Moé. O Senhor apareceu a Abraão e disse-lhe: darei esta terra à tua posteridade. Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Em seguida, partindo dali, foi para uma montanha que está ao oriente de Betel, onde levantou uma tenda, tendo Betel ao oriente e Ai tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Abraão edificou ali um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Continuou depois sua viagem de acampamento em acampamento. Sobreveio então uma fome na região, sendo grande miséria. A miséria, Abraão desceu ao Egito. Aqui tem um caso interessante, né? Que Abraão, como tinha uma mulher muito bela, né, Sarai, ele diz aqui, ó, escuta, eis que és uma mulher formosa. Quando os egípcios te virem, dirão, é sua mulher, e me matarão. Então ele praticamente entregou a mulher a Faraó. Dize, pois, que é minha irmã, para que eu seja poupado por causa de ti. Chega no Egito, então assim, chega no Egito, o Faraó toma a mulher de Abraão, né? E depois Deus começa a castigar o povo do Egito. E o Faraó devolve Sarai. O Senhor, porém, feriu com grandes pragas o Faraó e sua casa por causa de Sarai. E o Faraó mandou chamá-lo e disse: que me levastes a fazer? Porque não me dissestes que era tua mulher? Porque disseste que era tua irmã, levando-me a tomá-la por esposa? Mas agora, eis a tua mulher, tomai-a e vai-te embora. Veja só, essa coisa de esposa é uma coisa muito séria. Hoje nós temos aí uma prática do divórcio. Sempre é contrária à orientação da palavra da Sagrada Escritura. É um festival de divórcio. Então, quando você toma a esposa de outro, mas ela se divorciou. É esposa de outro. É esposa de outro, me desculpe. Ela já foi desposada, ela já é mulher de outra pessoa. Você vai ter aí as consequências que o Senhor pode infligir na sua vida. Então é uma coisa que precisa ser observada. O casamento é único e é eterno, até que a morte o separe, assim como diz a igreja. Então Faraó deu ordens aos seus para conduzir Abrão e sua mulher com tudo que lhes pertencia. Então Abrão foi embora. E assim termina o capítulo 12 do Gênesis.
Vamos ver aqui o que diz o Catecismo da Igreja Católica. Deus elege Abraão. Para reunir a humanidade dispersa, aqui já é o catecismo, né? Eu já, de certa forma, já tinha comentado isso. Para reunir a humanidade dispersa. Aqui, ó. Para reunir a humanidade dispersa, Deus escolhe Abrão. Chama-o para deixar a sua terra e a sua família e a sua casa, a casa do seu pai, para o fazer Abrão, quer dizer, o pai de um grande número de nações. Esse é o que significa Abrão. Para quem não sabe, Abrão significa isso, que quer dizer o pai de um grande número de nações. Em ti serão abençoadas todas as nações da terra, ou seja, aqueles que são descendentes de Abraão. O povo descendente de Abraão será depositário da promessa feita aos patriarcas. Foi feita uma promessa para Noé. O povo eleito, chamado a preparar a união, um dia, de todos os filhos de Deus na unidade da igreja. Ou seja, esse povo é que vai ser a porta de entrada da graça, e ele é convocado a chamar todas as nações, que todo mundo é filho de Abraão. Será o tronco em que serão enxertados os pagãos, tornados crentes. Então nós temos exatamente essa situação. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio no seio, da linhagem de Abraão, e a partir daí desse povo, do povo hebreu, é que saiu a nossa religião, o cristianismo. Ou seja, nós que éramos pagãos, todo o Ocidente, a Grécia, Roma, toda a Europa, nos tornamos crentes, ou seja, nos tornamos cristãos. Então tá aqui. Os patriarcas, os profetas e outros personagens do Antigo Testamento foram e serão sempre venerados, como santos. Aqui endoidou, tá? Na tradição litúrgica da Igreja Católica, ou seja, nós temos aí são santos, A gente só não chama de São Abraão, São Moisés, mas todos esses do Velho Testamento são chamados de santos. Nós os consideramos assim. Aqui já no parágrafo 63, o povo Israel é o povo sacerdotal de Deus. Israel é o povo sacerdotal de Deus, sobre o qual foi invocado o nome do Senhor. Deuteronômio 28. É o povo daqueles a quem Deus falou em primeiro lugar, o povo dos irmãos mais velhos na fé de Abraão, o povo mais velho na fé de Abraão. Então nós temos que ter profundo respeito pelo povo, por Israel, pelo povo de Israel. Nós, católicos, nós inclusive somos orientados pela igreja a não trabalhar uma conversão do povo hebreu, do povo de Israel. Não há necessidade de eles se tornarem cristãos para que eles sejam salvos, porque eles têm a sua própria condição, a sua própria promessa. Se tornar cristão é ótimo, mas assim, como eles são o povo de que surgiu essa nossa fé, como diz aqui, o povo daqueles a quem Deus falou em primeiro. Então, não há necessidade de uma conversão do povo de Israel ao cristianismo. É bobagem. Se eles se converterem, é ótimo, mas não há uma coisa que precise fazer um trabalho de conversão desse povo. Bem, agora, dando um salto, um salto aqui, já indo para o Gênesis 14, eu quero trazer vocês para o versículo 17.
17, 18, né? Então, assim, voltando a Abraão da derrota de Comodoro Laomor. Então, assim, Abraão foi para uma guerra e saiu dessa guerra. Na volta, né? Ele foi encontrar com Melquisedeque. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, mandou trazer pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que criou o céu e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos em tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Ou seja, de tudo, todo o espólio que ele conseguiu nessa guerra, né? Aqui já é o capítulo 14, versículo 18, 19, 20. Né? Abraão foi abençoado por Melquisedeque e entregou o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abraão: Devolve-me os homens e guarda os bens. Levantando a minha mão para o Senhor Deus Altíssimo que criou o céu e a terra, respondeu Abraão: De tudo o que é teu, não tomarei sequer um fio, nenhum cordão de sandália, para que não digas, enriqueci Abraão. Então, aqui eu quero observar Melquisedeque. Né? Melquisedeque é uma figura importante porque ele é a prefiguração de Jesus Cristo. Se você olhar aqui no Catecismo da Igreja Católica, você vai ter várias citações. Aqui eu achei 5 citações, né? Você observa aqui. Mas eu vou só observar essa aqui do parágrafo 1544, né? 1544. Todas as prefigurações do sacerdócio da antiga aliança encontram a sua realização em Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Então, 1 Timóteo 2, 5. Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, Gênesis 14, 18, é considerado pela tradição cristã como uma prefiguração do sacerdócio de Cristo, único sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. É importante também observar o seguinte: nós católicos, nós temos um sacrifício incruento, um sacrifício estabelecido por Jesus Cristo na última ceia, que é o sacrifício do pão e do vinho. Aqui, ó. Então, Melquisedeque, né, mandou trazer pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo. Então, assim, ali nós já temos, de certa forma, uma prefiguração da Santa Missa. Né? E Melquisedeque, alguns até confundem como sendo o próprio Cristo. Né? Ninguém sabe afirmar do certo, mas é a prefiguração de Jesus. Ele estabelece um sacrifício usando pão e vinho. É interessante isso aqui. Mas vamos para frente que o trabalho é longo. Bem, agora já estamos no capítulo 15 do Gênesis. E aqui Deus faz a promessa a Abraão. Depois desses acontecimentos, né, a palavra do Senhor foi dirigida a Abraão numa visão nesses termos: Não temas, Abraão, eu sou teu protetor. Tua recompensa será muito grande. Abraão respondeu: Seu Javé, que me dareis vós? Eu irei sem filhos, e o herdeiro de minha casa é Eliezer de Damasco. E ajuntou: Vós não me destes prosperidade, e é um escravo nascido de minha casa que será o meu herdeiro. Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nesses termos: Não é ele que será o teu herdeiro, mas aquele que vai sair de tuas entranhas. E conduziu-lhe para fora e disse-lhe: Levanta os olhos para o céu e conta as estrelas se é capaz. Pois bem, ajuntou ele, assim será a sua descendência. Então aqui nós temos a promessa, né, de Deus a Abraão, que ele terá uma descendência muito grande e que esse filho será saído de suas entranhas, ou seja, terá o sangue de Abraão. É nesses termos que Deus se pronunciou
para Abrão. Mais uma vez, aqui no versículo 13, né, do capítulo 15, você vê: o Senhor disse-lhe, mais uma vez, né, veio um profundo sono em Abraão. E o Senhor disse-lhe: sabe que teus descendentes habitarão como peregrinos numa terra que não é sua, e que nessa terra eles serão escravizados e oprimidos durante 400 anos. Aqui é a escravidão do povo hebreu no Egito. Todo mundo sabe da história que aí virá Moisés, né? Aqui no capítulo 16 do Gênesis, né, nós já vamos ter a narração do nascimento de Ismael. Sarai, mulher de Abrão, não lhe tinha dado os filhos, mas possuindo uma escrava egípcia chamada Agar, disse a Abrão: eis que o Senhor me fez estéril, rogo-te que tomes minha escrava, para ver se, ao menos por ela, eu posso ter filhos. Abrão aceitou a proposta de Sarai. É interessante aqui, porque essa ideia, né, de que você dá uma escrava para o marido, né, eu vou ter filho por intermédio dela, né? Então, se a minha escrava der um filho, o filho é meu. Olha a ideia que se tinha dessa coisa, né? Então, Sarai, como já era bem velha, ela queria ter um filho mesmo que fosse através de sua escrava. E aqui é interessante, quando nasce Ismael, Ismael foi expulso depois com sua mãe, né, do seio da família de Abraão. Quando nasce, né, o filho primogênito de Abraão, ele é expulso e diz aí, dizem que esse fruto de Abraão, Ismael, deu origem ao povo árabe, né? Todo o Islã vem dessa descendência de Ismael. Vamos à frente. Sarai tomou, pois, a sua escrava Agar, a egípcia, né? Passando 10 anos que Abraão habitava a terra de Canaã, e deu-lhe por mulher de Abraão, seu marido. Este aproximou-se de Agar e ela concebeu. Agar, vendo que tinha concebido, começou a desprezar sua senhora. Ou seja, é aquela coisa, né? Eu dei um herdeiro para o seu marido. Então ela começou a querer ocupar o lugar da patroa, né? Nada mais natural. Então Sarai diz a Abraão: caía sobre ti o ultraje de que me é feito. Dai-me minha escrava, e ela, desde que concebeu, olha-me com desprezo. Deite, né, a minha escrava. E desde que ela concebeu, me olha com desprezo. O Senhor será juiz entre mim e ti. Abraão respondeu-lhe: tua escrava está em teu poder, faze dela o que quiseres. E Sarai maltratou-a de tal forma que ela teve que fugir. Então, assim, a escrava Agar teve que fugir porque a patroa começou a castigá-la muito, né? O anjo do Senhor, encontrando-a no deserto junto de uma fonte que está no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, escrava de Sarai, de onde vens? E para onde vais? Eu fugi de Sarai, minha senhora, respondeu ela. Volta para tua senhora, tornou o anjo do Senhor, e humilha-te diante dela. E ajuntou: multiplicarei a tua prosperidade de tal forma que será tão numerosa que não poderá contar. Ou seja, aqui também é descendente de Abraão. Quando você fala do povo de Israel e o povo árabe, né, o povo que segue o Islã, né, também são filhos de Abraão. E é disso aqui que está falando aqui o versículo 10, né? Toda essa quantidade enorme de pessoas também faz parte da promessa de Deus, que tornará a descendência de Abraão praticamente infinita. Disse ainda mais: estás grávida?
e vais dar à luz a um filho. Darás o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu tua aflição. Este menino será como um jumento bravo. Sua mão se levantará contra todos e a mão de todos contra ele. E levantará a tua tenda defronte de todos os seus irmãos. Agar deu ao seu senhor que lhe tinha falado o nome, né? Agar deu. Então assim, Agar falou a Abraão: olha, estou grávida e o menino vai ser Ismael. Vós sois El-roi, porque dizia ela: não vi eu aqui mesmo Deus que me via? E por isso deu-se aquele poço, o nome do poço de La-hai-roi, e se encontra entre Cádiz e Barrade. Aqui é os fatos históricos aqui. Agar deu à luz a um filho de Abraão, o qual lhe pôs o nome de Ismael. Então, é um capítulo mais da história que vale a pena citar. Vamos para frente. Bem, então já no Gênesis, né, no capítulo 17, agora nós vamos ter a aliança que Deus faz com Abraão. Abraão tinha 99 anos e o Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sei íntegro. Quero fazer aliança contigo e multiplicarei ao infinito a tua descendência. Abraão prostrou-se com o rosto por terra. Deus disse-lhe: este é o pacto que faço contigo. Serás o pai de uma multidão de povos. De agora em diante, não te chamarás mais Abrão, e sim Abraão. Aqui é onde Abraão é batizado, né? Porque farei de ti o pai de uma multidão de povos. Aqui, Abrão significa assim, pai de muitos, né? E aí Deus muda o nome dele para Abraão, que é pai de muitas nações. Então, para um homem de 90 e tantos anos, ele tem que ter um exercício de fé muito grande, né? Olha, minha mulher é estéril, já está muito velha, eu sou velho também, muito velho, e o Senhor me diz que eu vou ser pai de muitas nações. Então, realmente o exercício de fé de Abraão tem que ser muito forte. Tornarei a ti extremamente fecundo, farei nascer de ti nações e terás reis por descendentes. Faço aliança contigo e a tua prosperidade, e a tua posteridade, uma aliança eterna, de geração em geração, para que eu seja o teu Deus, o Deus de tua posteridade. Darei a ti e a teus descendentes depois de ti a terra em que moras como peregrino, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e seria o teu Deus. Deus disse ainda a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança e a tua posteridade nas gerações futuras. Eis o pacto que faço entre mim e vós, e teus descendentes, e que tereis que guardar. Todo homem entre vós será circuncisado. Aqui, basicamente, essa circuncisão é o batismo, né? Ou seja, você é levado ao templo do Senhor para ser circuncisado. Nós também somos batizados assim que a gente nasce, né? Então você começa a pertencer a esse povo, né? Jesus Cristo trocou a circuncisão pelo batismo. Então é o mesmo sentido. Então, assim, acho que o 7º dia, as crianças, né, eram levadas, né, os homens primogênitos eram levados ao templo para ser circuncisado. Hoje nós fazemos a mesma coisa, só que levamos as crianças para serem batizadas. Todo homem no 8º dia do seu nascimento, 8º dia, está aqui, ó, será circuncisado entre vós nas gerações futuras. Tanto o que nascer em casa, como o que comprasdes a preço de dinheiro de um estrangeiro qualquer. Ou seja,
Mesmo que seja escravo, né, todos terão que ser circuncidados. Ou seja, a religião do patrão, ela é automaticamente adotada pelos escravos, né? Então aqui todo mundo professa a mesma religião, né? Não tem essa não. Não tem essa de vou decidir quando a gente crescer. Isso é uma invenção protestante moderna, né? Não, quando ele tiver adulto, aí ele decide. Vamos ver se ele quer mesmo ser cristão. Não, lá nasceu, você é do nosso povo, você tem a nossa religião. E o católico também, nasceu é católico, vai ser católico. Essa tem que ser a nossa postura. E no versículo 15, disse Deus a Abraão: não chamará mais tua mulher de Sarai, e sim de Sara. Eu a abençoarei e dela te darei um filho. Eu a abençoarei e ela será mãe de nações e dela sairão reis. Abraão prostou-se com o rosto por terra e começou a rir, dizendo: poderia nascer um filho de um homem de 100 anos? Seria possível Sara conceber ainda na idade de 90 anos? E disse Deus: oxalá que Ismael viva diante da vossa face. Mas Deus responde, e disse a Deus, né, ó, e disse a Deus, ou seja, o filho que eu tenho é Ismael, que é o filho da escrava, né, de Sara, né, a egípcia Agar. Mas Deus responde, não é Ismael. É Sara, tua mulher, que dará à luz a um filho, ao qual chamarás de Isaque. Farei aliança com ele, uma aliança que será perpétua para a sua posteridade depois dele. Eu te ouvirei também acerca de Ismael, ou seja, Deus também cobre Ismael, porque é descendência de Abraão. Eu o abençoarei, o tornarei fecundo e multiplicarei extraordinariamente a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes e farei sair dele uma grande nação. Mas a minha aliança eu farei com Isaque. Ou seja, a aliança que Deus faz, a religião verdadeira, é feita com Isaque, com essa descendência. Ismael também foi abençoado. Mas a minha aliança eu farei com Isaque, que Sara te dará à luz dentro de um ano. Então, tendo acabado de falar com ele, retirou-se Deus de Abraão. Abraão tomou então Ismael, seu filho, assim como todos os homens nascidos de sua casa, e fez a circuncisão. Então, essa é a promessa, né? A aliança que Deus Pai faz com Abraão. E primeiro ele muda o nome de Abrão para Abraão. Você observa que sempre que a pessoa recebe uma grande incumbência na Bíblia, Deus muda o nome dele. Então, de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara. No caso também de... você vai ver lá com Pedro, né? Pedro também teve o seu nome mudado, né? Foi mudado para Pedro. Então, nós temos essa característica interessante que Deus, quando dá uma incumbência muito importante para a pessoa, ela muda o nome dessa pessoa, né? E para nós concluirmos, vamos ver o que diz aqui o catecismo da Igreja Católica, né? Aqui no parágrafo 705, diz assim: desfigurado pelo pecado e pela morte, o homem permanece à imagem de Deus, à imagem do Filho, mas está privado da glória de Deus, privado da semelhança. Né? Ele tem a imagem, mas é privado da semelhança, né, de Deus. A profecia feita a Abraão inaugura a economia da salvação. Então aqui começa
né, começa a salvação, nessa promessa que Deus faz a Abraão. No termo da qual o próprio filho assumirá a imagem e restaurá-la na semelhança com o Pai, voltando a dar-lhe glória, o Espírito que dá vida. E também aqui nós vamos ter o quê? Contra toda a esperança humana, Deus promete a Abraão uma descendência como fruto da fé e do poder do Espírito Santo. Essa descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Essa descendência será o Cristo, no qual a efusão do Espírito Santo fará a unidade dos filhos de Deus dispersos. Nós teremos aí, Deus vai reunir o seu povo por meio de um descendente de Abraão, que é o próprio Cristo, comprometendo-se por juramento. Deus obriga-se desde logo ao dom do seu Filho muito amado e ao dom do Espírito Santo prometido, e constitui o título de garantia de nossa herança e a redenção do povo de Deus. A redenção que o povo de Deus adquiriu para si mesmo. Então, pessoal, aqui nós temos então essa primeira parte, né, da história de Abraão, da história dessa salvação, né? Nós temos aí a economia da salvação, ela vai se iniciando a partir da aliança que Deus faz com Abraão. Né? Nós vamos concluir por aqui, já está ficando extensa demais essa aula, e aí na próxima a gente continua e fecha essa parte com Abraão. Ainda tem alguma história, né? Vai introduzir aí a Isaac, né? Toda aquela figura, né? De que Deus pede a uma prova a Abraão que seja sacrificado o seu único filho Isaac. Tá bom? Um grande abraço a todos, até a próxima, e não esqueçam de ir à missa aos domingos, se confessar com frequência, né? E estar sempre pronto para a mesa da Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até lá.